pessoal, estamos começando mais uma edição do nosso podcast, o Pod Inova, sempre com um convidado especial, toda semana, toda quarta-feira, com um novo participante dessa discussão tão interessante sobre cidades inteligentes, sobre inovação, mas também sobre social, sobre emprego, sobre indústria. E hoje temos um convidado muito bacana, um cara que a gente admira bastante, que é o Sérgio Jacobsen, da Siemens. E ele vai falar um pouquinho mais sobre a sua história, sobre a sua profissão, sobre a engenharia e sobre tudo aquilo que a Siemens está produzindo de importante para o nosso país e também para o mundo. Muito obrigado, Sérgio Jacobsen. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Jones. Um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto. É importantíssimo, fundamental a gente levar a inovação para todo mundo, né? Falar e trazer exemplos, trazer gente que faz isso no dia a dia, para que se entenda, para que a gente possa difundir cada vez mais. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Imagina, é um prazer, Sérgio. Você é um cara de Jundiaí, um cara que a gente respeita muito, né? Nós, enquanto cidadãos e cidadãs aqui da cidade, sempre estamos dialogando com a Siemens, temos amigos na Siemens, então nada mais justo do que chamar você, que é um cara que conhece muito, que vive na cidade, que passa pelas necessidades que a cidade precisa, sabe o que a cidade precisa e trabalha numa empresa que produz soluções para cidades também. Mas antes da gente entrar nas soluções, Sérgio, eu quero saber um pouquinho mais de você. Você ocupa um cargo importante aqui na Siemens, de Jundiaí para ser mais exato, mas vamos dizer de Siemens. Da Siemens. E como que você começou nessa área? Como que você entrou na Siemens? Conta um pouquinho pra gente. Não, vamos lá, Jones. Eu comecei na Siemens há quase 22 anos. Aos 22, comecei em janeiro de 2001, entrei aqui como estagiário de engenharia elétrica, então estava lá no meu quarto ano de faculdade, comecei em São Paulo numa área de vendas, né, um aprendizado já comecei com tecnologia, na verdade, era lá a parte de relés de digitais, algo que eu nunca tinha visto na faculdade. Logo que cheguei no primeiro dia, me deram um catálogo assim de 400 páginas, estagiário, estuda aí. Pô, tudo em inglês. Eu nunca vi isso na faculdade. Não, mas é isso que eu uso aqui no mercado. Pô, e assim, o começo foi duro, né? Essa introdução, mas assim, foi sempre muito legal de poder trazer a tecnologia para cá, para o Brasil, né? Então, assim, comecei nessa área de vendas, com tecnologia, permaneci ali durante mais alguns anos, fui efetivado como engenheiro. Por sorte, foi num ano que teve uma grande contratação de engenheiros elétricos, que foi o ano do apagão, 2001, não sei se você lembra. Você era muito pequeno naquela época. Eu tinha uns 12 anos. Mas foi aquele grande apagão que teve. E aí foi um monte de contratação de engenheiro elétrico. A minha área teve muito investimento, então eu acabei sendo até contratado um pouco antes de terminar a faculdade. E muito trabalho e muito aprendizado também, né, nessa época. Então, assim, tive alguns anos passando por gerenciamento de projeto, vendas e tudo, até que em 2007 eu tive minha primeira oportunidade para uma área de gestão. Voltei para ser gerente de vendas na área que eu iniciei como estagiário. Você virou o gestor dessa área. Dessa área, exatamente. Legal. E aí era uma área que estava indo mal e tudo, participei de uma virada ali, fiquei mais alguns anos ainda nessa tecnologia, até que um dia o meu chefe na época falou assim: Sérgio, estava tudo estabilizado, né, indo bem, equipe grande, você quer cuidar de um tema novo aí que está vindo? O que é isso daí? Não, é Smart Grid. Smart Grid? Smart Grid são redes elétricas inteligentes. Mas o que é isso, né? Vou começar a tentar entender o que era a rede elétrica inteligente, né? E aí, mais uma vez, usei esse aprendizado, né, de trazer tecnologia para o Brasil e fui estudar o que eram as redes elétricas inteligentes, né? E, poxa, fui para a Alemanha algumas vezes e tenta trazer a tecnologia para cá de novo. E naquela época, era 2009, 2010. 2009, 2010, eu estava tentando trazer geração solar para o Brasil, carro elétrico, né? Redes elétricas que se autoconfiguram. Aí você imagina falar disso há 12 anos. Nossa. Né? Assim, ninguém sabia o que era, e eu lembro de ir em conferências da Siemens e explicar. Não, eu vou falar sobre o Smart Grid. E o pessoal fala: cadê a foto desse Smart Grid? Me mostra aí. Não, é um conceito, que é uma rede, que tem um medidor que o leitorista não precisa ir.
E assim, foi uma luta, o comecinho, né? Então, assim, naquela época você não imaginava que ia ter uma geração solar no seu telhado, né? Há 12 anos. E aí, no fim, o que aconteceu? Bati em um monte de clientes, Sérgio, pô, gosto muito de você, mas... Ainda é cedo esse negócio aí, não sei. Exatamente. A gente tem muita terra, muita estrada de terra aqui, você está querendo vir aqui com a Ferrari, calma. Velho. E enquanto isso, na Alemanha já estava funcionando isso na prática. Sim. Você viu funcionando o negócio lá e queria trazer para cá. Levei cliente para lá, mas voltava aqui, era uma frustração sempre. Mas nessas, assim, conversas, né, e nessas explorações desse mercado de redes inteligentes, o que eu descobri? Descobri que a rede inteligente brasileira era outra, né? A inteligência estava sendo usada para quê? Para combater fraude na rede elétrica. O que é fraude? Tecnicamente, a gente chama de perdas não técnicas. O que são? São os gatos, né? O gato, é isso que eu ia perguntar, é o gato. É o gato, né? É o vulgo gato. Entendi. E descobrimos naquela época que tinha uma empresa lá em Minas Gerais que desenvolvia um software. E esse software, ele coletava as informações dos medidores, mesmo a gente punha um medidor nas instalações, né, nos consumidores, e esse medidor, ele ficava ali vendo como que era esse consumo, ele era inteligente, né? Era um medidor inteligente na Europa que se usava para tirar o leiturista. E aqui não, ele era usado para isso, mandava as medições para esse centro de inteligência, e nesse centro esse software ficava o tempo inteiro analisando esses algoritmos e comportamentos do mais provável fraudador. Né? Tá. Tinha lá, na época estavam acho que quase 50 algoritmos de detecção de fraude. E assim, a gente monitorava todos esses clientes e mandava a equipe de inspeção nos mais prováveis fraudadores. E aí isso ganhava uma produtividade gigantesca, porque antes essa inspeção tinha que ser feita de forma aleatória. Né? Você tinha que ter milhares de inspetores e gente capacitada, né, para conseguir detectar essas falhas. E no final, com o software, você já ia direto. Né? Mas isso é só para grandes consumidores, Sérgio? Grandes consumidores. Não é ainda para o cara da casa, do cidadão comum lá. Não. E aí vem o nosso engano. Que a gente sempre fala em falta, em roubo de energia, fraude, e a gente se engana, não é o pequeno consumidor, não é esse que é o grande fraudador. Os grandes fraudadores, existem grandes consumidores que fazem fraude. Então existiam na época, a gente até conhecia quem eram, né? Então existiam hotéis, existiam motéis, padaria, fábrica de gelo, grandes consumidores de energia, né, e que é muito cara, ela acaba sendo um componente grande no orçamento lá do empresário. Exato. E assim, fraudes extremamente sofisticadas. Poxa, foi um período muito, muito divertido da minha carreira, né? Uhum. E a gente pegou fraude já de que o cara tinha um controle remoto de portão de portão eletrônico mesmo, dentro do muro. Quando o inspetor chegava, ele tirava o gato. Remotamente, controle remoto, dentro do muro. Ué. E o cara ia lá, o inspetor olhava, cadê a fraude? Não achava. E o inspetor ia embora e o cara do centro, voltou a fraude. Volta lá. E o cara voltava, não achava. Ia, voltava. Daí a gente tinha um inspetor que ele era super experiente. Ele falou, vamos quebrar esse muro que está aqui dentro. Com a marreta quebrando. E aí com os polícia junto, assim, é uma operação, né? E até achou, cara. Mas assim, diversas, assim. Que história bacana. Mas o que é uma fraude? Só para entender, assim, para o cidadão que está nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify, o que seria uma fraude? É um desvio de energia. Então, por exemplo, eu tenho a minha empresa ali, eu pago a energia comum, tá ligado lá aos cabos, mas quer dizer, parte da energia da minha empresa não tá ligado nessa mesma rede? Não tá ligado. Tinha de tudo. Então, por exemplo, tinha cara que ia lá e fazia um furo no medidor. Fazia um furo no medidor e rompia alguns cabinhos lá e o medidor deixava de medir uma das fases. Entendeu? Então já era um terço que não media. Tinha lá, por exemplo, esse do controle remoto, ele fazia a gente chama de jumper, né? Você liga as dois condutores ali antes do medidor. Uhum. Então a energia passava por fora do medidor. Puxa vida. Entendeu? Tiveram casos de que o hotel tinha comprado a casa no quarteirão de trás e ele fez a fraude por uma casinha de passar por fora do medidor. Uma ligação por trás da casa que entrava dentro do hotel, do outro lado da rua, e alimentava o hotel pela casinha. Nossa, cara. Assim, todo tipo de fraude. Então, é roubar. E tem o gato mais comum, que é aquele que ele vai lá e liga lá em cima, né? Direto no poste. No poste. Esse é o mais comum, mais fácil de achar também. E é mais perigoso. Né? Para ali, quando tem um acidente fatal enquanto está fazendo, é fácil.
Nossa. O que a gente pegava eram esses mais... ainda pega, né? Ainda funciona, é um software que está em muitas das concessionárias no Brasil. Então você era o chefe da fiscalização, né? É, Você era o cara que criava tecnologias para evitar essas fraudes todas. Essa empresa, a gente descobriu essa empresa brasileira e aí nós levamos para a Alemanha para comprar a empresa. E conseguimos comprar a empresa e eu fui lá ser o CEO da empresa. Entendi. Em Minas. Né? Então, foi um período de experiência muito legal. Mas isso sem sair da Siemens. A Siemens comprou, né? Então, comprou lá, e você passou a gerenciar. Eu fui lá, era uma empresa 100% Siemens, né? Era um outro CNPJ e tudo, mas eu fiquei como executivo da Siemens administrando essa empresa. Então, ou seja, você tinha uma ideia inicial de trazer tecnologias de, vamos dizer assim, de avanço para o Brasil, só que chegou aqui e você falou, não está dando liga. Exato. Aqui o pessoal está preocupado mais em conter as fraudes, em conter os problemas. Então, vamos montar alguma coisa para fazer isso. Foi aí que nasce a ideia de comprar essa empresa que vocês conheceram e você passou a gerenciar essa empresa de controle de perdas. Exatamente. E aí nós percebemos que isso não era um problema só do Brasil. Na hora que a gente começa a falar nas nossas comunidades lá de inovação dentro da Siemens, nós percebemos que isso aqui era um problema da região. Então, a gente começou a ver outros países da América Latina também com esse problema. E aí, depois da América Latina, pegamos lá México também, tem um projeto no México. Não, na hora que começaram a dar enxadada, começou a aparecer minhoca. Exato. Um monte de país tem o mesmo problema. O último projeto até foi fechado na África. Então, assim, tem muito, muito mercado. E aí foi uma tecnologia brasileira que se expandiu aí para o mundo. Então, foi super interessante. É software, né? Era software, era P&D local, né? Os desenvolvedores ficam lá em Belo Horizonte. Entendi, então, assim, que legal. E até hoje essa empresa está lá em Belo Horizonte? Ela foi integrada, né? Foi integrada em por volta de 2012, 2014, a gente integrou ela totalmente à Siemens. Esse centro de pesquisa e desenvolvimento continua lá em Belo Horizonte, mas parte já está aqui em São Paulo, também aqui em Jundiaí. Então, assim, tem pessoal trabalhando aqui e lá. A gente não está mais tão concentrado, né? Hoje tem desenvolvedor em todo lado. E hoje como que estão as fraudes? Tá, você vê que nós estamos em 2022, nós estamos, para ser mais exatos, em maio de 2022, finalzinho de maio, quando a gente está gravando esse podcast, mas ele só vai para o ar daqui a algumas semanas. Mas como que está hoje essa questão? Apesar de ter essas empresas, que não deve ser a única, mas continua tendo muito gato? Continua. O gato, a gente fala que é como enxugar gelo. Você não pode nunca parar. Entendi. Na hora que você tira a mão, volta o roubo. Porque eles percebem, né, os fraudadores percebem que você baixou a guarda, parou de olhar e volta. E aí você vê... Aí isso varia muito de região a região. Né? Então, hoje, a região sudeste está bem, né? Quando a gente olha. O Rio de Janeiro tem um problema especial, porque existem muitas regiões em que não dá para entrar, não tem acesso. É um problema até mais conjuntural, de segurança. Não tem como entrar. No norte, né? No norte tem ainda um problema sério lá e que cresceu muito durante a pandemia. Né? A gente fez muito progresso lá, mas durante a pandemia voltou tudo e mais um pouco. Então, assim, foram tempos difíceis aí. Então, assim, não vou dizer que está no nível lá de 2012, 2010, mas ainda está no nível bastante alto. Tem regiões que pioraram, a maioria melhorou. Né? Porque isso volta para a tarifa de energia. Grande parte dessa perda, ela é rateada entre todos os consumidores. Então, a perda de energia, ela não é... Você pode... A gente fala, né? Você acha engraçado seu vizinho roubar a energia? Não é, porque você paga por essa energia. Você entendi. que paga a tarifa, paga pelo cara que está roubando. Ela volta na tarifa. A empresa de energia, ela tem uma certa tolerância, né? Acima dela é prejuízo da empresa, mas ela cuida para que fique dentro desse parâmetro regulatório. E aí o que está abaixo disso, rateia entre todos nós aqui. Nós que pagamos a conta, temos que subsidiar essa turma que rouba. Qual é a ordem mesmo? É geração, distribuição e transmissão. É geração, transmissão e distribuição. Essa é a ordem. Então, ou seja, passou de um determinado momento ali que já chegou a energia aqui. Se tiver alguém tirando, tiver roubando energia, ou seja, já passou desse pedaço aí, todo mundo acaba pagando por isso. Ratear entre todos nós aqui. A empresa não vai arcar com isso. Já passou, já transmitiu, já gerou, já chegou aqui. Exato. Que coisa. Volta na tarifa de todo mundo. Então, assim, é eficiência energética. Quem rouba não economiza, não cuida. Então, a gente cansou de pegar, quando a gente vai lá para o norte, nordeste, onde você tem... Até no Rio de Janeiro também. Gente usando ar-condicionado como geladeira. A geladeira se importa com o ar-condicionado. Você imagina qual a eficiência disso? Consumo absurdo. Não paga energia, então faz o que for, entendeu? Pega a geladeira velha, deixa a porta aberta e é o que refrigera o ambiente.
Mas todos estão pagando essa... Eficiência zero, Quem não paga não economiza. E aí, Sérgio, então lá, vamos voltar aqui à história. Então começa estagiário... Eu me empolgo aqui. Não, tô adorando saber de tudo isso. Acho que os nossos espectadores e telespectadores também estão gostando. Mas daí você passou por essa área de fraude dessa empresa. E a história do Smart Grid? Que daí você entendeu o que era isso e como que vira o Smart Infrastructure, esse nome bacana, que é a estrutura inteligente, que hoje você é vice-presidente de infraestrutura inteligente, vamos dizer assim. Inteligente. Quando que tem essa virada de chave para evoluir? Porque ali dentro dessa questão da infraestrutura entram outras coisas, IoT. Exato. Explica um pouquinho mais como que foi essa mudança de chave aí. Tudo foi crescendo a partir daí, né, Jones? Assim, isso foi um bom ponto de partida, mas tudo foi evoluindo, né? E aí nós vimos todas essas tecnologias que eu falei lá de 2012, que a gente tentava trazer da Alemanha e Estados Unidos, isso tudo começou a voltar. E aí a gente começou a crescer a partir dessa base de digitalização, que eram esses medidores inteligentes, né? Então, isso se expandiu não só para a medição, mas também para a rede. O segundo grande problema da rede elétrica que é a falta, né? Então, assim, todos nós aqui já tivemos a experiência de ter um blackout em casa, né? E, assim, é algo que é normal para a gente. Quando você fala para um alemão, por exemplo, a maior parte dos alemães nunca teve falta de energia na casa dele, na vida inteira. Porque, assim, a falta média lá é de minutos no ano inteiro para toda a Alemanha. A rede é toda subterrânea, é outro mundo. E aí a gente olha aqui, são horas, são algumas dezenas de horas, em alguns lugares centenas. E aí a gente está acostumado, para a gente é normal isso, mas para eles não, porque a rede é toda automatizada, ela tem toda uma digitalização, chaves e tudo. Mas qual é a fonte da geração de energia deles lá? Porque Hoje aqui a gente usa muito hídrica, né? Lá é muito gás. Mas isso está menos ligado à fonte de geração e está mais ligado a como se distribui essa energia. A distribuição, então. A distribuição, porque a distribuição lá é toda subterrânea. É como ali o centro de São Paulo, né? O centro de São Paulo, eu morava ali, morei lá quando era jovem, pequeno, e aí nunca faltava energia lá também, né? Mas é porque é subterrâneo, você não está suscetível a uma batida de carro, não está suscetível a raio, vento, né? E rede aérea, ela quando você olha, a maior parte do Brasil é rede aérea. E aí sim, o que se faz? Você tem elementos, tem formas de reconfigurar essa rede remotamente. Porque quando você compara com os Estados Unidos, que também é, em grande parte, aérea a rede, né? Países grandes, você tem grandes extensões, você não consegue fazer a rede inteira subterrânea. E aí, lá, existem elementos de automação. Então, de um centro de controle, ele consegue ver aonde que foi um raio, ou um carro acertou, uma árvore caiu. Aquele evento. Ele determina a exata localização, ganha tempo para você achar, porque se você não tem também tecnologia para isso, você tem que percorrer quilômetros e quilômetros, dependendo da hora é trânsito, tem enchente, não é fácil de você achar. E aí, automaticamente, ele pega, ele desliga tudo em volta, isola aquele defeito e religa todo mundo por um outro caminho. Entendeu? E aí, quem sente a falta é só quem está ali diretamente onde aconteceu isso. Não é todo mundo que sofre com aquela perda, mas aquele pedacinho. Exato. Como se você estivesse estancando, né? Uma mangueira com água dentro. Teve um furo na mangueira, você corta aqui, emenda ela. E pelo outro lado. Né? Entendi. Exatamente essa analogia. E aí essa foi a segunda grande onda de investimentos no setor elétrico. Já saiu, já virou a rede inteligente. Né? E aí você pode ver, não sei se você nota isso, que o número de faltas ele tem caído muito nos últimos anos. Né? Aqui, hoje, quem nos atende é a CPFL. A CPFL vai muito bem nisso, ela atende muito bem. Se não for a melhor, é uma das melhores hoje em suprimento de energia. Então, essa foi a segunda grande evolução. Né? Aí você vê, você vai ampliando a abrangência. E aí começamos a falar depois sobre a geração solar. Né? Aí a gente vem com a geração solar, principalmente a distribuída, né? Que dobra, todo ano ela dobra. Ano passado, se não me engano, foram 1 milhão de clientes com geração distribuída. É muita gente. Então, isso foi a segunda evolução. E aí ela traz uma complexidade para a rede que é a intermitência. Né? Porque a gente está acostumado com a hidrelétrica, né? Como você falou, a hidrelétrica, você abre a comporta, fecha a comporta, você gera quanto você quer. É controlável, né? Acompanha a demanda. A solar não. A solar não. Afinal, tem sol todos os dias praticamente no Brasil. Exato. Mas passa a nuvem e você não faz ideia de como que é a queda de geração de energia quando passa uma nuvem ou quando dá uma chuva. E aí não é um telhado, né? São
telhados e telhados e usinas grandes, né? No norte de Minas Gerais está lotado de usinas. E isso dá um impacto grande para a rede. E aí tem que vir mais digitalização, mais tecnologia para ajudar a controlar essa rede. Aí indo para cidades, né? Aí a gente começa a falar de transporte, de mobilidade elétrica. Tem o ônibus, o carro, o caminhão. E isso daqui eles não são mais um veículo, eles são um dispositivo de energia também, IoT. Né? Ele gera energia para si próprio. Ele carrega em algum lugar. Né? Ele vai ter que se carregar. E aí a gente fala que os próprios carregadores de carro elétrico, eles não são mais um simples carregador, não é uma tomada. Ele assim, é um elemento de IoT, né? Internet das coisas, porque ali você tem uma inteligência de quando você vai carregar, quando, como é que está a tarifa, como você vai cobrar aquele carro. E aí, essa composição de todos esses elementos e mais alguns, eles formam a infraestrutura inteligente que a gente fala, né? E aí vem o lado da eficiência energética também, que a gente não pode esquecer, porque nós, aí, como consumidores, vamos ter que ser mais conscientes do uso da energia, porque ela vai passar por uma grande transição agora nos próximos anos também. Né? A gente vai parar de comprar energia da nossa concessionária respectiva, né? A gente fala que é um mercado cativo e a gente vai para o mercado livre. Nós vamos passar a pagar o fio para a concessionária que está nos atendendo e vamos pagar a energia de quem a gente quiser. Nós vamos comprar energia de alguma renovável que está no norte de Minas. Sério? Você vai ter liberdade para isso. Já acontece em alguns países, né? Nos Estados Unidos já tem muito disso, Europa já tem. Então você escolhe, você vai ser um cliente livre, que a gente fala. Que legal. Mas a pergunta aqui não quer que ela vai baixar a conta de luz do brasileiro ou não? Porque a gente vê algumas mudanças que acontecem aí que a gente não sente. Depois a gente fala disso, mas é a história da bagagem lá na passagem aérea, né? Quando falaram que a gente ia despachar. Como que é? Se a gente pagasse para despachar, ia reduzir o valor da despachada. Não aconteceu nada. Na energia Exato. vai ter uma diferença aí pro brasileiro? Assim, a intenção disso tudo é realmente reduzir a tarifa. Reduzir a tarifa. Vão se criar uma série de novos modelos de negócio e, assim, eu tenho certeza de que vai. Eu tô dentro, posso te falar, faz pelo menos 12 anos lutando por isso e vai sim reduzir. Essa é a intenção de tudo, né? E vai vir bateria em grande escala, né? Depois eu posso falar, tem um investimento que nós fizemos na empresa de bateria e de solar. Assim, vai ser muito modelo de negócio novo com energia, né? E a fiação aérea, Sérgio? Você acha que as cidades... Porque, assim, hoje é uma dificuldade muito grande essa questão da fiação aérea, espacial, né? Os postes, tradicionais postes que tem em toda a cidade brasileira, que chega a ser feio, né? Muito Exato. poste. Um poste que é de energia também é usado para telefonia, fica aquela emaranhado de fios. E aí, conversando com prefeituras, eu trabalho numa prefeitura, a gente fala que tem uma dificuldade, é muito caro para aterrar essa fiação, a fim de chegar nesse nível da Alemanha, por exemplo, que consegue gerenciar tudo por sensor, de forma mais inteligente. E aqui no Brasil, como que você enxerga que daria para a gente tentar evoluir nessa questão de aterrar essa fiação e tentar eliminar ou pelo menos reduzir a quantidade de postes nas ruas? Eu acho difícil, Jones. Eu acho muito difícil, assim. Tem que pensar no que é viável, né? A realidade nossa aqui. Nem a longo prazo, assim, de perder de vista? A gente tem um desafio grande porque a gente é muito grande, né? As extensões aqui no Brasil, as distâncias são muito grandes, né? Lá, quando você olha a Europa, é tudo muito concentrado, né? É muito menor. Então, é mais fácil de fazer. Aí que do ponto de vista técnico é muito caro. É muito caro, as cargas não são tão grandes. Lá eles têm consumo de aquecedor, né? O consumo de energia per capita lá é pelo menos 2, 3 vezes maior do que o nosso aqui. Então, o nosso consumo também é menor. Então, não justifica. Mas, assim, o ponto que você trouxe, que é a chave, é a bagunça do poste. Sim. Se fosse só a rede elétrica ali, ou os cabos aí você põe toda a infraestrutura ali, TV a cabo, fibra, internet. Tudo ali. Aquilo ali vira um estoque de cabo, porque quando vai dar manutenção, tem operadora que vê lá que não acha mais o cabo dela. Então, o que ela faz? Passa um outro. E aí aquilo ali vira um estoque de cabo. Você pode ver vários postes com um rolo de cabo lá. Não sei se você já reparou isso. Sim. Aquele cabo enrolado ali. É aquilo que faz a poluição visual. Mas se você tem lá uma rede elétrica da concessionária bonitinha, ela vai bem. Já seria um grande progresso. Eu sempre reparo que a elétrica é aquela que fica mais lá no alto. Que geralmente são 3 ou 4 cabos lá em cima. Para baixo são das outras empresas. É o deles. Né? E aí é impossível, porque isso aí prejudica até a mobilidade. Então, se a gente fala, por exemplo, numa cidade como Jundiaí, onde nós estamos gravando esse podcast, pessoal, as calçadas são muito curtas.
Então, por exemplo, um cadeirante não passa numa calçada que tem um poste encravado ali no meio, um poste grande. Sem contar a quantidade de acidentes de carro que batem nos postes. E aí, o que acontece? Bati num poste, rompe a eletricidade, acaba a energia de toda aquela região. E até reestabelecer não acontece igual o exemplo que você trouxe, né? Que eu estanco ali. Em alguns lugares isso já está acontecendo. Já? Já. Que bom. Que a gente ainda vê, bateu o carro, tô sem energia aqui no estúdio, porque eu não sei, mas bateu um carro ali embaixo, derrubou o poste. Mas ainda, então no Brasil tem essa evolução. Isso está acontecendo, são investimentos enormes que estão acontecendo. Nós mesmos estamos fazendo a rede hoje do Paraná, pela Copel, nós estamos fazendo hoje também mais 4 estados da Neoenergia, que é a Electro aqui em Campinas, né? Vai ser uma das últimas, nós fizemos Pernambuco, vamos fazer a Bahia, vamos fazer Ceará, então vamos fazer todos esses estados já com esse dispositivo. Entendi. Então, assim, isso está evoluindo muito, porque é inviável a gente enterrar tudo, não tem como. Sim. Mas aí a gente tem que trabalhar nessa outra forma, que é melhorar o atual. Eu sei que cabe às prefeituras fiscalizar o uso do poste. A prefeitura pode multar as telefonias, por exemplo. Falar, vocês estão deixando essa bagunça aí, vocês têm que organizar isso melhor. Você imagina, 5 mil e poucos municípios no Brasil. Só no estado de São Paulo são 544, contando com a cidade de São Paulo. Se não me falha a memória, se eu não estou falando algum dado errado, mas é por aí. É uma gestão meio impossível, assim. Mas existe uma legislação que a gente tem que cuidar dos nossos postes enquanto cidades. Mas mesmo assim é um desafio enorme. Eu pensava que era possível, pelo menos que abrisse a discussão a fim de, em algumas regiões, a gente conseguir. Condomínio, por exemplo, né? Sim, já é toda a fiação aterrada. Ou algumas regiões centrais, né? Grandes centros. Aí sim, faz sentido. Nas regiões mais centrais, onde você tem uma carga condensada, e aí faz sentido, né? Tem muito prédio, né? Em Jundiaí mesmo a gente vê a região da 9 de Julho. Justificaria, né? É mais fácil, mas é um investimento pesado. E aí muitas vezes as cidades têm outras prioridades. Sim. Né? O cobertor é curto, né, Sérgio? O orçamento das cidades. Jundiaí é uma cidade que arrecada 3 bilhões ao ano, mas grande parte desse recurso é para a folha ou para os seus custos que já existem, para pagar as coisas que já estão ali. Sobra muito pouco para o investimento. Ou seja, seria desse investimento, para você que está nos ouvindo, seria desse investimento para aterrar, por exemplo, ou em parceria com as empresas que vão olhar e também falar, não dá. E aí fica nisso. Né? Qualquer investimento na rede elétrica, ele volta para a tarifa. Então, assim, isso resultaria em um aumento de tarifa. E aí a gente passa num momento de alguns aumentos de tarifa, então é difícil você repassar e justificar para a sociedade mais um aumento para aterrar a rede. E aí a sociedade não entende isso também como uma grande vantagem. Tem é o que você falou, tem as prioridades, a saúde, a educação, a segurança. É verdade. Né? É verdade. E onde que a Siemens entra nessa? A Siemens, ela é contratada da CPFL, por exemplo, é isso? Então, CPFL quer inovar nas suas práticas. Lembrando, nosso podcast é sobre inovação, a gente está falando de muita inovação aqui, mas a CPFL, então, contrata a Siemens e a Siemens traz essas inteligências para melhorar a eficiência, para melhorar a transmissão, distribuição e afins. Exatamente. Todas as tecnologias que eu falei é o nosso dia a dia. Né? A gente está o dia inteiro falando de software, falando de automação, como que a gente faz essas redes. Então, assim, é isso. E tem muita engenharia local. Né? Você fez uma boa comparação. Você tentava trazer, mas você achou o Smart Grid brasileiro. Né? E é isso, porque a gente fala, quando a gente conversa com a Alemanha, eles sempre fazem o questionamento. Poxa, por que você não usa do jeito que é aqui? Porque aqui é diferente. Entendeu? Porque aqui o Brasil ele é diferente, nós temos uma realidade diferente, não dá para a gente simplesmente trazer. Então a gente tem muita engenharia local para fazer essas alterações. Né? E aí que a Siemens respeita muito isso também, essa diversidade, né? Até de regiões e de especificidades. Assim, é diferente, não adianta você trazer um negócio do jeito que é e trazer por aqui. Né? A gente tem o nosso mundo, e é bom que tem uma estrutura aqui também, e a gente consegue gerar emprego, consegue trazer conhecimento, né? Preparar bons profissionais para exportar. A gente é um grande exportador de profissionais aqui, a gente manda a gente para a Alemanha, para os Estados Unidos. Né? Sim, isso é um fator interessante. A gente está falando aqui de Smart Grid,
enfim, nessa infraestrutura geral que você falou, que agora está avançando um pouco mais na questão dos ônibus elétricos, carros elétricos, a geração de energia mais inteligente, o pagamento de conta de uma forma mais inteligente, a mitigação das fraudes, os chamados gatos, e para tudo isso precisa de bons profissionais. Exato. Vamos entrar um pouquinho nessa seara do mercado de trabalho. Como que está o mercado de trabalho da engenharia hoje no Brasil? Vocês são uma empresa praticamente predominante de engenheiros e engenheiras, né? São muitos engenheiros que trabalham lá. Mas e como que está isso no mercado? Vocês, quando abrem vagas, têm uma certa facilidade, vamos dizer assim, de contratar boas pessoas? O que vocês estão sentindo na contratação? O turnover é muito alto? Como que está lá? Vamos lá. Esse aqui é um dos pontos mais críticos hoje, não só para a Siemens, mas para grande parte das empresas de tecnologia. O Brasil tem muitos bons profissionais, né? A Siemens ela sempre preza por trazer as pessoas em educar e formar, né, o profissional. Então a gente sempre traz muito estagiário. Eu sou um exemplo, né? Estou há 20 anos, né? Começou estagiário. Comecei estagiário, mas hoje em dia não está mais como quando eu entrei, né? Então, eu faço carreira de 20, 25 anos, 30 anos na empresa. Hoje a gente vê que tem menos engenheiros, né? Hoje a engenharia ela não é tão sedutora como uma profissão, né? Então tem menos gente. Você tocou num ponto da diversidade, você falou engenheiras e engenheiros. Tem muito mais engenheiros do que engenheiras. Nós tentamos trazer maior diversidade. Hoje, um dos nossos pilares de diversidade é ter mais mulheres engenheiras e mais mulheres que subam para a gestão depois também, mas falta também. O que a gente tem de iniciativas, né? Vamos dizer, primeiro é trabalhar junto às escolas para convencer os jovens de que essa carreira de exatas, de tecnologia, é uma carreira boa, que vale a pena e que faz sentido que eles sigam, tem um futuro, né? E a gente viu aqui hoje a demanda por profissionais de tecnologia como está, né? Concorrida. Depois eu vou chegar nesse ponto. E fazemos isso nas faculdades, incentivamos nosso programa de desenvolvimento de talentos, fazemos job rotation, né? Você passa em todas as áreas da empresa, tem treinamentos. Então, assim, tem toda uma iniciativa de recrutamento lá desde os jovens, né? Mas hoje aí a gente vai para os desafios, né? O primeiro desafio é reter por muito tempo, né? Então, a nova geração, ela tem mais ansiedade para que as coisas aconteçam e tudo, então acabam ficando menos tempo, né? E sempre querem alguma coisa, a gente tem que ter agilidade para oferecer novos desafios sempre, né? Então acaba que esse turnover ele está aumentado, não só nós, mas aqui existe a concorrência por talentos, então mesmo interna, hoje os nossos engenheiros brasileiros são muito assediados, falando primeiro Siemens, né? Dentro da Siemens, a Alemanha sempre pega o nosso pessoal. O cara tá ficando bom em Alemanha, não, manda para cá e pega e traz uma oferta lá irrecusável para trabalhar na Europa ou Estados Unidos. Assim mesmo, Estados Unidos, lá a minha área, se for ver, só tem brasileiro ali, né? Tem muito brasileiro lá. A Alemanha também, quando eu vou para lá, eu sempre dou uma circulada lá nos escritórios, encontra um, outro, todo mundo que trabalhou aqui. E aí o problema é que vai para uma delegação temporária, mas depois nunca mais volta. Aí passa lá para o contato local, aí o cara se acostuma com aquela vida na Alemanha lá e não quer mais saber de voltar. Mas muda a vida totalmente para lá, né? O cara é casado, às vezes, ou a mulher, tá? Muda com a família toda para a Europa, não, vai todo mundo. Vira europeu, acabou. Só vem para cá de vez em quando para pegar uma praia. Família, e volta. Assim, e volta. Nossa, mas e vocês também trabalham com algumas parcerias, pra, tipo assim, CEE ou outras instituições para tentar reter mais talentos? Vocês também têm o programa Formare lá também, que faz um trabalho bem bacana com jovens, principalmente jovens em situação de vulnerabilidade, né, Sérgio? Se puder explanar um pouquinho mais sobre o Formare, também é legal. O Formare, é ótimo você trazer esse tema, Jones. O Formare é uma escola que a gente tem lá dentro da Siemens, é uma escola já, ela é antes da universidade, né? A gente está agindo num momento anterior. E o que é? A gente faz como se fosse um profissionalizante administrativo, né? Então, são esses jovens, eles ficam dentro da Siemens tendo aula com muitos dos nossos colaboradores de forma voluntária. Então, eles vão lá, cada um tem uma matéria, fala sobre algum tema, e eles ficam parte tendo aula, eles almoçam lá no refeitório com a gente, tudo, e à tarde eles vão para as áreas de negócio e ficam trabalhando lá de administrativo. Então, eles já têm, desde muito cedo, né, e que tem uma situação mais vulnerável, eles estão no ambiente corporativo. Então, eles já
estão ali sentindo como é que funciona, se familiarizando como que é o dia a dia, né? Para não chegar depois, lá no futuro, e entrar num mundo totalmente diferente. Já né? tem uma certa disciplina ali sobre como a empresa funciona. Exato, já vai se enquadrando, né? Que é um impacto quando a gente entra na empresa, né? E vocês têm bastante case desses garotos e garotas que começaram no Formar e hoje são funcionários efetivos? Muitos. A gente efetiva quase 80% todo o ciclo. Né? Muitos deles, os poucos que não ficam, às vezes são porque não quiseram. Certo. Né? Mas sempre eles ficam na área e aí eles vão aprendendo. E assim, é uma turma muito boa, com muita boa vontade, sabe? Muito engajado. Eu até sempre sou grande defensor de que esses jovens são os mais fiéis à empresa, né? Tem um sentimento de gratidão e são assim, percebem muito melhor os benefícios, né? E são muito mais, vamos dizer, ficam muito mais tempo ali, são retidos por mais tempo, né? Eles percebem muito melhor tudo que a empresa faz, né? Quanto mais cedo você entra, mais você tem isso, né? Eu falo por mim também, eu tenho um grande sentimento disso. Um monte de portas, um monte de oportunidades se abriram para mim, né? E assim como eu, eles também sentem isso. Então, é um grande fator de retenção. Eu sou grande defensor desses programas, mas não tem só esse. Tem o aprendiz lá do Senai. A gente fez um novo curso aqui com a FATEC de Jundiaí também, né? De automação. Sistemas embarcados, Sistemas embarcados. Lembro. Então, infelizmente, caiu bem na pandemia, eles não puderam fazer tanto do híbrido lá, do dual, né, que a gente chama, ficar lá, mas vai andar agora, vamos tudo voltar ao normal. E a gente tem várias iniciativas também antes da universidade. E a ideia é que a gente faça cada vez mais isso, justamente pelo tema da retenção. E além da questão da engenharia, tem também outros cargos possíveis, administrativo, pessoa do financeiro, tem outras oportunidades também assim para esse jovem, ou até para aquele que não é tão jovem, mas o profissional que já é de mercado e tal. Tem também outras oportunidades nesse grande ecossistema aí? Tem muitas, Jonas. Acabei falando só da engenharia aqui. Que é a nossa paixão. Exatamente. Mas assim, tem muito financeiro, tem bastante financeiro, o lado financeiro é enorme, mas tem advogado, a gente tem, mas posso te falar, tem RH, o administrativo em geral, a gente tem área de sustentabilidade, então, assim, tem uma série de outras frentes, né? Que, marketing. Além da marketing, comunicação, hoje cada vez mais digital também, né? A gente fala de inovação na engenharia, mas a nossa comunicação é impressionante como elas trazem cada vez mais inovações. Hoje, para você ter uma ideia como está mudando a nossa comunicação, a gente tem um estúdio dentro da Siemens. Sério? Eu não sei se da última vez que você esteve lá, você conheceu o estúdio. Acho que ainda não. Fez um estúdio durante a pandemia. Tipo esse aqui assim, com uma estrutura de câmera, microfone, essas coisas? A gente fez lá, na verdade, um estúdio de TV. Tem um chroma key verde. Bacana. E tudo. Um negócio para a gente fazer as transmissões. Porque durante a pandemia, nós começamos a contratar muito estúdio. E até alguém chegou lá, fez uma conta e falou, olha, tantas contratações a gente faz uma. Então, vamos fazer. Se um ano se paga, vamos fazer. E aí, com toda essa conversão para o híbrido, pós-pandemia, que realmente teve uma mudança, todas as nossas comunicações acabam sendo por lá. Então, aquelas grandes reuniões que a gente fazia de comunicação, né? Chamava todo mundo para falar, passar as mensagens da liderança, a gente fazia no refeitório, punha lá 300, 400, 500 pessoas no refeitório e falava, a gente não faz mais porque primeiro que não pode, por causa da aglomeração, né? Não pudemos durante muito tempo, mesmo hoje a gente ainda é muito cauteloso, né? Com o Covid não está 100% resolvido, né? Claro, aliás, vem voltando novamente nas cidades, né? Exato. Tem que tomar cuidado. Testemunha aqui. Chegou recentemente. Sim. Então, a gente ainda é cuidadoso e está funcionando muito bem. Sim, claro. Porque a gente abrange até mais gente, porque antes tinha uma limitação, então é até mais inclusiva essa comunicação digital. Sim, né? Então, os profissionais de comunicação, né, você tinha perguntado. Então, assim, tem muitas outras carreiras. Mas é essencialmente uma empresa de engenharia ainda. Sim. Né? É engenharia, de conhecimento técnico, né? Eu acho legal que vocês são muito abertos, assim, por exemplo, recentemente vocês fizeram o Hacka Siemens, né? Que foi uma novidade ali, acho que até uma primeira viagem para alguns dos colaboradores que ali estavam, né, Sérgio? Porque assim, vamos abrir a porta da Siemens
para pessoas de fora entrar aqui. A gente vai explicar um desafio. Conta um pouquinho como que foi isso aí para quem está nos assistindo. Eu participei, pessoal, como da banca julgadora ali das ideias, mas vou deixar o Sérgio explicar como foi. E o que você achou dessa experiência também? Não, foi muito legal. Eu fui um dos que era a primeira vez que sempre começou a observar, né, o hackathon, como é que funciona isso, e tentando trazer mais inovações, e nós queríamos trazer as criações junto com os nossos clientes, né? Porque as inovações sempre foram muito feitas de dentro para fora, né? Que a gente fala, né? Fica lá o cientista, nosso pesquisador fazendo as invenções e depois leva para o mercado, e aí algumas vezes não era bem aquilo que o mercado precisava. Não, então por que não criar junto com os nossos clientes, né? A gente vem, traz um problema e cria. Mas por que não criar de forma aberta? Por que não trazer quem é de fora, não só a gente? E aí que veio a ideia do Hacka Siemens. Nós fizemos lá e aí trouxemos uma série de empresas, né, de startups e estudantes. Tinha um prêmio, né, no final. Tinha um prêmio lá. Acho que de 5 mil reais de prêmio, bacana. Entregamos até o cheque lá para eles na hora, né? Mas foi interessante. Trouxemos um cliente, uma empresa de transmissão, né? Que tinha um problema. Tinha lá uns equipamentos que explodiam. Eu lembro da bolinha. Eu não conhecia nada disso, pessoal. Eu aprendi lá no dia a bolinha, que de repente a bolinha podia explodir. Eu falei, gente, que absurdo, isso é verdade, isso acontece. Não, você tá com a memória boa mesmo. Eu lembro, da transmissão lá. Tá, e os convidados tinham que então pensar em alguma coisa para resolver o problema lá do sensor que tinha problema e andou explodindo pelo Brasil. Isso era um problema real. Exatamente. E uma empresa chegou na solução lá, né? Chegou, uma solução boa e tudo. Premiamos ele, depois continuamos lá desenvolvendo também, amadurecendo a ideia. Foi ótima a experiência, foi ótima. Então você é um apoiador desse tipo de iniciativa, né? Então, dúvida, que legal. Vamos fazer outros, então. Vamos fazer mais, inclusive. E daí logo chegou a pandemia, né? Acho que foi em 19, logo foi no 20. Foi um pouquinho antes da pandemia, né? E aí bagunçou tudo. Tá, mas a Siemens então tá com as portas abertas para essas novidades. Acho que tem uma área de inovação lá também, né? Tem. O pessoal está bem focado nisso. Não, a gente tem um diretor de inovação e aí a gente não tem uma área centralizada, mas é uma comunidade, né? Porque a gente tem uma série de unidades de negócio, cada unidade de negócio cuida de um tema, mas tem uma pessoa que de alguma forma harmoniza todas essas inovações que saem entre as unidades de negócio e aí traz iniciativas como essa, de abrir, né, para inovação aberta, de trazer fomentos. Hoje existe muito fomento, né, do lado seja governamental, de instituição privada, tem muito fomento e aí a gente tem que também saber usar eles, né? Porque tem muito dinheiro de incentivo que fica parado por falta de conhecimento do uso dele. E aí quando não tem dinheiro, você acaba não fazendo inovação. Então, esses fomentos são super importantes para desenvolver e aí tem alguém que fica sempre olhando e traz isso para... Tem também a Fundação Siemens, né? Que também tem uma série de projetos e programas lá, né, Sérgio? Sim. A fundação ela olha mais o lado de educação, né? Por exemplo, o Formare é uma iniciativa da Fundação Siemens. Ela patrocina a gente entrega kits são kits que incentivam o conhecimento da matemática nas escolas, né, secundárias, né, para todas as ideias. Então, são kits que vão desenvolvendo esse raciocínio lógico para trazer mais os jovens para a área de exatas, né, mais para a tecnologia. E aí, porque assim, nós vemos, obviamente, que para a empresa de tecnologia, quanto mais gente de tecnologia tiver, e outro para o próprio desenvolvimento da sociedade. E na hora que você olha essas profissões, hoje são as mais disputadas, né? A gente está falando de retenção. E hoje eu vejo os profissionais, os nossos, sendo assediados por empresas internacionais, principalmente depois da pandemia, querendo contratar um engenheiro aqui de software e paga em dólar, o cara trabalha de casa, não precisa sair do Brasil, né? Então isso está acontecendo de forma mais frequente, mas é ótimo para o país, né? É ótimo para a nossa sociedade, né? Você está desenvolvendo as pessoas, você está trazendo dinheiro para cá, né? Dando mais educação para os nossos jovens, nem precisa ser jovem, mas para a nossa população mesmo. Né? Sim. É muito atrativo essas oportunidades novas que estão chegando e acho que isso ficou potencializado com a pandemia, né, Sérgio? Sim. Ou seja, o cara que mora aqui, que vive aqui, um engenheiro, por exemplo, que estava até às vezes com dificuldade de conseguir emprego antes da pandemia, talvez, conseguiu numa empresa americana, ganhando em dólar de casa. De casa. Ou seja, como competir com esse grande mercado de trabalho, às vezes ele vai receber em real
para trabalhar no escritório, ele fala, não, vou ficar na minha casa ganhando em exato. dólar, é muito mais atrativo, né? Exatamente. O que aumenta a nossa dificuldade, lá que a gente estava falando da questão da contratação. Falta no tema da contratação, né? Empresa internacional roubando nossa turma. E aí a oferta vem no Instagram, você está passando ali, às vezes lá, você é engenheiro de software. O cara te chama. Não, vem lá uma propagandinha ali. Eu não sei por que eles acham que eu sou um engenheiro de software, eu recebo toda hora. Sabe desenvolver? Eu não sei desenvolver. Eu trabalho com tecnologia, eu não sei desenvolver. Mas 40, 60, 80 mil dólares ano. Caramba. É um salário bom. Em dólar, para o engenheiro em dólar lá é pouco, mas aqui em real é muita coisa. Ainda tem headhunter que fica te chamando no LinkedIn, você estando empregado, o cara entra lá e fala, tudo bem, você quer vir para nossa empresa? Não, hoje não. Hoje tá mais tranquilo. Não tem tanto, não. Porque isso acontece bastante, o pessoal no LinkedIn tá bombando bastante, né? Eles estão pesquisando ali engenheiros, engenheiras e analistas de... Mas eles têm vindo, eu vejo esse tipo de profissional... É menos o LinkedIn. Eu vejo vindo pela rede social. Por todo lugar. Por todo lugar. Eles veem lá o que você segue, eu acho, tudo. E aí já vem uma oferta direcionada. Pô, se inscreva aqui, você não tem entrevista, nada. Sim. Sabe programar, faz uma prova de programação e tudo. Inglês? Tem o inglês? Tem inglês, tem que ter o inglês. Sim, sempre o inglês Esse é um recado importante para os jovens, estudar inglês, exato. Senão, até mesmo para trabalhar aqui no Brasil, né? Você precisa ter no mínimo um inglesinho aí do intermediário para o avançado, né? Não dá para enrolar, né? Exatamente. E é uma coisa que não dá para mentir, né? Você tem prova em inglês. Exato. E qual recado você deixa para o jovem, Sérgio? O jovem que está nos assistindo ou nos ouvindo. A gente vai falar recentemente, a gente vai falar daqui a pouco para alguns jovens aí num evento que vai ter. Mas que recado você deixa para essa galera? O pessoal que está na escola pública, a pessoa que estuda, que está ali no terceiro colegial, que na minha época era o último ano da escola, não sei se ainda acho que tem o quarto ano agora, mas enfim. O que você diria para um jovem, que se você está na frente dele agora, falou, jovem, por aqui, que conselho você dá para um jovem nesse momento? O meu conselho é seguir exatas, eu acho, em primeiro lugar, né? A carreira de exatas, eu vou puxar para o meu lado como engenheiro, mas assim, falta engenheiro, né? Então sigam essa carreira de exatas, essa carreira de engenharia, porque ela consegue vamos dizer, vai te dar uma vida boa, né? Você não vai passar aperto, mas em contrapartida não é fácil também, né? Assim, não vai ser, é uma faculdade que você vai ter que estudar, você vai ter que sofrer, né? Você vai ter que passar muito cálculo, é chato. Engenharia tem 5 anos. São 5 anos, é chato, não é fácil, né? Mas você vai ter emprego. Você vai ter trabalho, você vai te abrir portas, né? Você vai poder participar de trabalhos, de projetos que impactam positivamente a sociedade, né? Então a gente está falando, você vai construir uma linha de trem que vai trazer qualidade de vida, você vai gerar energia renovável, né? Você vai trabalhar em equipamentos médicos, você vai, você traz tanto impacto para a sociedade, né? Quando você começa a ser parte disso e ver isso beneficiando alguém, né? Quando eu vejo lá, quando a gente faz a gente fala a parte de continuidade, a gente pega lá a melhoria numa qualidade de energia que a gente entrega no hospital. Durante a pandemia, nós não pudemos parar a nossa operação porque tinha linha de transmissão que estava aberta, a gente não podia parar de entregar energia em momento nenhum. A gente tinha que continuar entregando os nossos equipamentos. É o serviço prioritário. Estou falando da minha engenharia, mas todas elas, né? Você pensa na civil, você constrói ponte, você constrói hospital, tudo. Navio, avião. Tudo. Tudo, túnel. Exato, é impacto. Então, assim, não é uma faculdade mais fácil, não vou mentir, realmente ela é chata, dá trabalho, vai ter que estudar, vai ter que dedicar, né? Mas vale a pena, é gratificante. Independente da faculdade, inclusive, né? Às vezes a pessoa faz USP e também faz uma faculdade particular de uma cidade. Não é isso que importa necessariamente, né? Hoje em dia isso conta muito menos, viu, Jones? É a pessoa. É a pessoa. Acho que vale muito o engajamento, a dedicação, estudar, né? Estudar hoje, você não para nunca, né? Não adianta você ficar um pouquinho sem se educar, você fica desatualizado. Então, você tem alguém que é interessado, que busca. Hoje a informação é tão fácil de achar, né? A gente tem treinamento para tudo, praticamente de graça. Tem. É dedicação e tem que ter uma motivação para ir atrás de se educar, né? De aprender. Né? Então, a faculdade eu acho que é de menos. Tem que estar lá, tem que ter as bases, né? A faculdade dá as bases, mas assim,
se eu for ver na minha carreira também, a faculdade me deu muito da base, né? Do que eu tenho, né? A fundação, mas assim, eu aprendi tudo depois. O exemplo que você fala do livro de 400 páginas, que você não fazia ideia o que era, aprendeu no trabalho, né? Exatamente. É tudo ali, na prática, né? Vai apanhar, vai ser curioso com o outro, né? Tem que ficar lá alguns dias à noite para entender melhor. Então, é dedicação. Perguntar, né? Encostar às vezes nos mais velhos ali de casa e perguntar o que é isso? Por que esse negócio serve? Exato. Entender o ciclo todo. Quando eu trabalhava na Itautec, isso não é segredo para ninguém, eu gostava muito de entender o fluxo todo da empresa. Desde lá do Kanban, quando começava... Não, minto. Quando começava a questão da expedição, recebimento das peças, até sair as máquinas produzidas, que ia para o cidadão. A gente tentava entender tudo isso. E aí, justamente isso que você está falando, né? Você entender com os mais velhos, entender com as pessoas. Esse é o recado para os jovens, acho que para complementar, né? Aprenda, procure, pergunte. Exato. Dê valor ao trabalho, porque vale a pena. Você pode... Tá aí o Sérgio de exemplo, começou estagiário, hoje está na gestão geral da companhia. Né? Hoje a gente fala na Siemens em mentalidade de crescimento. Então, hoje a Siemens ela disponibiliza para todos os funcionários, assim, são milhares de treinamentos online. Né? Em inglês de novo também, né? Muita coisa em inglês, claro. O inglês realmente abre muitas portas. Mas tudo online, de graça, para todo mundo. Mas você tem que ter essa mentalidade de crescimento. Então, todo mundo hoje tem uma meta a gente chama de horas de treinamento digitais. Então, você tem que ir lá fazer determinadas horas de treinamento para você crescer, né? Então, a gente busca que cada vez mais as pessoas se treinem, vejam quais são os assuntos que interessam e que vão ser o combustível para o seu próximo passo na carreira. Né? Então, e aí te oferece todo o suporte que você precisar. E as carreiras lá dentro, Sérgio, como que funciona? Então, as promoções, etc. Uma vez que, claro, tem que correr atrás, tem que treinar, tem que se capacitar, tem que fazer o network interno. Acho que tem uma questão de empreendedorismo dentro da empresa. Você tem que ser empreendedor também, né, Sérgio? Mas como funciona essa questão das promoções? Acho que uma empresa do tamanho da Siemens tem muita oportunidade para aquele que quer crescer, né? Afinal, você pode chegar a CEO da empresa, a presidente da empresa, né? Exatamente. Como que funciona mais ou menos isso lá dentro? Você pode compartilhar? Claro, fica à vontade. Não, isso é público e é bom que nós possamos compartilhar, porque... para atrair as pessoas, né? O que a Siemens quer é atrair cada vez mais gente e gente boa. Para a gente é o que interessa. E a gente tem uma série de possibilidades de carreira, né? A gente fala carreira em Y, né? Certo. Mas assim, ela vai se derivando por muito mais que um Y, né? Em princípio, você pode seguir uma carreira, você vai subindo, né? Obviamente, inicia numa carreira mais ali na base e tudo, vai subindo, chega um momento que você vai ter que decidir se você vai para o administrativo ou você vai ser um especialista. Né? Você vai para uma carreira técnica. E aí o que acontece? A gente não acaba, a técnica se acaba em certo momento. A gente tem cargos ou posições de especialista técnico, de especialista master e tudo, e ele vai subindo junto com o administrativo. Então, se você não é um cara que... Eu não quero ser um gestor, eu não quero ver pessoas, não quero sair da área técnica, porque eu gosto da área técnica. Você vai ter um progresso de carreira junto com quem está indo ser gerente, quem vai diretor, quem vai ser vice-presidente. E você vai ter o lado da carreira técnica também. Então, é o Y que a gente fala, né? Entendi. Então, esse é uma forma, mas existem uma série de outras movimentações, vamos dizer. A internacional, hoje, muita gente querendo fazer movimentação internacional. Aí, por ser uma empresa global, obviamente que você tem uma série de oportunidades no mundo inteiro. Eu falo, a maioria quer ir para a Alemanha, quer ir para os Estados Unidos, mas você tem porta aberta em todo lugar do mundo. Então, até agora... um diretor financeiro que era meu parceiro, ele foi ser o CFO da Siemens na Grécia. Que bacana. Na Grécia, chegou lá agora, deve estar se instalando lá com a família, com todo mundo. E, então, assim, você tem uma série de oportunidades. E também, que a gente chama de cross-business, né? Então, hoje eu estou na área de energia, mas a Siemens tem uma área médica. Tem a empresa que cuida de geração, né? Então, assim, a outra de software. Então, assim, você pode andar entre as empresas do grupo também, das eólicas. Então, assim, tem uma série de oportunidades, né? O que eu sempre falo lá é assim, se você entregando, trabalhando bem, trabalhando bastante, não é sem trabalhar. Não achem que é fácil. Não é fácil. Da mesma forma, vai ter frustração, muita frustração, mas você tem que seguir, tem que se automotivar, né? Tem que saber gerenciar essas frustrações. E vai ter oportunidade.
sempre, quando você menos espera, aparece uma boa oportunidade. Sempre vai aparecer oportunidade. Então, não desistir. Não desistir. Foca. Exato. Isso aí é outro conselho aqui, na área dos conselhos aqui, né, Jones? Não desistir na primeira barreira, entendeu? No livro de 400 páginas, não desista. Leia o livro, estude exatamente. A vontade era pegar aquele livro lá. Brincadeira. Mas tentei lá quietinho e li o livro. Claro. Mas fiz isso muitas vezes, né? Quando a gente acha que vai vir uma promoção, não vem. Muitas vezes não vem. Não vem naquele ano, talvez no ano que vem, no próximo. Exato. Você vai tocando a vida. Eu sempre tento... tocar minhas coisas sem pensar no próximo passo, entendeu? Fazer a minha atual posição da melhor maneira que eu posso, né? E aproveitar e se divertir também com aquilo, né? Que é legal, você tem uma série de oportunidades de conhecer um monte de coisa. Como eu falei, a área de fraudes ali era muito legal. Você ia ver de tudo ali, tinha interface com um monte de gente. Aproveita para fazer networking, né? E conhecer a gente... Tem muito negócio no Brasil inteiro. Então, você conhece o Brasil, entendeu? Conhece as pessoas em todos os lugares. Então, aproveita aquele momento e tudo, né? Não se deixe derrubar por causa de uma frustração. Mas vai acontecer muito durante a carreira. E nãos a gente vai receber também ao longo desse... Você já deve ter recebido vários nãos lá dentro da Siemens, né? Até chegar onde chegou. Não, às vezes você acha que vai acontecer do jeito que você tinha planejado e não acontece. E até hoje, né? Mesmo você, quando gestor, não acha que pode tudo, né, Sérgio? Não, pelo contrário. Tem muita responsabilidade. Você pode menos, Tem muita responsabilidade. Exato. Toma não até hoje. Exato. E vamos lá pra cima, né? E cada vez você vai dependendo mais das pessoas, né? Sim. Você faz menos sozinho, né? Quando você está lá na base, que você entra, você faz tudo sozinho. Faz oferta, não tem erro. Depois você vai dependendo de... Vai funilando a pirâmide. Exatamente. Não, isso depende do time, né? Cada vez de mais e mais e mais gente. 100% dependente do time. O time tem que estar com você. É importante de fazer gestão, né? De conseguir delegar isso, de cobrar o resultado, de voltar o retorno, de ter follow-up, de ter feedback, de manter essa estrutura organizacional funcionando. Exatamente. E aí, cultura organizacional também é muito importante, né? Você ter quais são os nossos valores, missão, qual que é o nosso objetivo aqui enquanto Siemens, enquanto funcionários da Siemens, para fazer o bem para a sociedade, para gerar energia, para gerar tecnologia, para gerar tudo isso. Exato. E tem que manter esse negócio funcionando. Exatamente. E ainda assim motivar as pessoas, né? Exatamente. É desafiador. Realmente. É desafiador. Mas é divertido. É isso. Então, Sérgio, muito obrigado pelo papo. Acho que rendeu. Acho que foi um papo muito gostoso, muito bacana. Você é um cara que tem muita experiência, você é um conhecedor. Gosto muito de você. Você é um cara... Também. Porra, é admiração. Não é puxa-saquismo, não, pessoal. É o cara que eu gosto mesmo. O cara nota 10, inteligente. É recíproco aqui. Eu gosto de gente assim, cara, que a gente vê que começou, né, lendo o livro de 400 páginas. Hoje só chancela o que eu já sabia. Mas continuo lendo, viu? Vários livros desses. Exato. Eu não parei ainda. Só que hoje no Kindle lá, né? Lendo no iPod lá. iPod não, o iPad, né? O iPad facilitou um pouco a vida, mas tem que ler muito, tem que estudar muito. Realmente, tecnologia não pode parar, né, Sérgio? Exatamente. Então, por favor, faça suas considerações finais aqui pra galera que tá em casa. Fica à vontade se quiser falar direto pra eles ou pra mim. Fique à vontade aí. Não, Jones, o palco é seu. Não, primeiro, agradecer a você, primeiramente, pelo convite. Agradecer a todos por estar aqui nos assistindo. Espero ter contribuído de alguma forma aqui com a experiência, contando um pouco da história aqui, mas assim, é uma carreira gratificante, como eu falei, é muito bom a gente ver, poder realizar as coisas, entregar e ver o benefício que a gente pode trazer e impactar a vida das pessoas. Então, assim, é um caminho, não é tão fácil, vamos dizer, vão ter momentos de frustração, vão ter momentos de você não vai ficar feliz, mas assim, a gente tem que pensar que é por um bem maior e ser disciplinado e persistente, principalmente, né? E produzir luz e levar luz para as pessoas. Esse é o nosso objetivo. Seja luz elétrica ou seja luz de energia mesmo, de positividade, né, Sérgio? Fazer o bem. Jones. Muito obrigado. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo ao podcast Podnova. Conte comigo. Valeu mesmo. E para você que está nos assistindo e nos ouvindo, continue nos acompanhando. Semanalmente a gente publica uma nova edição do Podnova, sempre com um convidado especial, assim como foi o Sérgio Jacobsen. Semana que vem tem mais. Fiquem com Deus. Até a próxima. E um abraço. Até mais.